opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Cresce porque você participa, você faz o programa conosco por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tá bombando. Estamos pertinho de chegarmos a 400 mil inscritos. Para isso, precisamos de você. Se inscreva, dê o joinha, acione as notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade. Comigo hoje, mais uma vez, dois gigantes debatedores. Daqui a pouco eu os anuncio, mas antes disso, vamos acompanhar os destaques do TBC Debate de hoje. Governo Lula revoga a isenção fiscal para líderes religiosos estabelecida na gestão de Jair Bolsonaro. Argumento é de que a edição do ato que concedeu o benefício não teria passado pela avaliação técnica da Subsecretaria de Tributação da Receita. Mas aí vem agora o governo Lula, que odeia evangélicos, odeia religiosos, nos persegue e faz a sustação desse ato declaratório. Deixar livremente a interpretação dos auditores ou fiscais para voltar a fabricar multas. E com isso, chantagear os líderes religiosos para cooptá-los eleitoralmente. Seria este um ajuste legal ou perseguição política? Os detalhes na nossa pergunta do dia. Futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pretende indicar para a Secretaria Nacional de Segurança o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, aliado do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E veja também, presidente da Argentina, Javier Milei, afirma em Davos que o capitalismo de livre comércio como sistema econômico é a única ferramenta que o mundo tem para acabar com a fome, a pobreza e a miséria. Para decirles que Occidente está en peligro, porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo. Tá pegando fogo, meu Deus do céu, muitos destaques no programa de hoje. Comigo, os maiores analistas do Brasil, gigantes, Oséias Varão, advogado, ex-vereador por Goiânia, ele é do PL, é conservador. Seja bem-vindo, tudo bem, Oséias? Tudo bem, Rafael, obrigado. Quero cumprimentar o Azambuja, que está aqui comigo para debater hoje, aos nossos telespectadores, os internautas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Estou à sua disposição para comentar as notícias do dia. Guilherme Azambuja, né? Mais conhecido como Gui Azambuja, ele é advogado, é filiado ao PT, é progressista, é debatedor contundente. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Rafael. Boa tarde também ao Oséias Varão, meu debatedor aqui comigo hoje. E quero também cumprimentar todos vocês que estão nesse momento podendo acompanhar aqui no TBC Debates mais questões relevantes para a discussão social do Brasil e do mundo. Muito bem, a nossa pergunta do dia é que Luiz Inácio Lula da Silva mexeu na caixa de marimbondo, está mexendo com os evangélicos. Você acha essa medida justa ou não, a questão da isenção para pastores evangélicos? Vamos acompanhar na nossa pergunta do dia. O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, suspendeu a eficácia da isenção fiscal sobre salários de ministros de confissão religiosa, a exemplo de pastores, que havia sido concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em agosto de 2022, às vésperas das eleições. O benefício tributário não considerava como remuneração sujeita à contribuição os valores pagos por entidades religiosas e instituições de ensino vocacional a ministros de confissão religiosa ou a membros de instituição de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. De acordo com o texto do ato, seriam consideradas remuneração somente as parcelas pagas com características e em condições que comprovadamente estejam relacionadas à natureza e à quantidade do trabalho executado. Essa hipótese, no entanto, exigia que o líder religioso contribuísse de forma individual ou como prestador de serviços à entidade religiosa ou à instituição de ensino vocacional. A Receita Federal fundamentou a decisão em um processo ainda aberto do Tribunal de Contas da União, que verifica a legalidade e legitimidade da isenção. A Corte abriu uma investigação sobre o caso, que foi considerado atípico por integrantes do próprio fisco. Um dos apontamentos foi o de que a edição do ato que concedeu a isenção não passou pela avaliação técnica da Subsecretaria de Tributação da Receita. O TCU reagiu.
informou por meio de nota oficial que o processo que avalia a eficácia da isenção fiscal a líderes religiosos ainda está em análise e negou ter sido responsável pela decisão do fisco que determinou essa mudança. A Frente Parlamentar Evangélica, mais conhecida como Bancada Evangélica, reagiu negativamente ao ato do governo Lula. O deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, que liderou a bancada em 2022, disse ao portal Metrópolis que essa é, abre aspas, mais uma dose do veneno do PT contra os religiosos. Fecha aspas. Este ato declaratório só veio esclarecer e separar o que é sacerdotes que não têm salário, ou seja, não é CNT, eles vivem de prebenda, e o que é os sacerdotes que por acaso têm atividades administrativas, são professores de seminários ou escolas confessionais. Estes sim são CLT. Esta dúvida gerou no passado, em especial no governo Dilma, um sem fins de multas a instituições religiosas. Com este ato declaratório, Bolsonaro botou ordem na casa. Mas aí vem agora o governo Lula, que odeia evangélicos, odeia religiosos e nos persegue e faz a sustação desse ato declaratório. Deixar livremente a interpretação dos auditores ou fiscais para voltar a fabricar multas. E com isso, chantagear os líderes religiosos para cooptá-los eleitoralmente. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, também criticou a anulação da norma que dava isenção fiscal a líderes religiosos. Ela disse, abre aspas, começou, nós avisamos que, de uma forma ou de outra, a perseguição viria. Por enquanto, é a isenção, mas temos países aqui em nosso continente liderados pela esquerda, onde líderes religiosos estão sendo presos e até mesmo expulsos, fecha aspas. Damares Alves, que foi ministra do governo Bolsonaro, afirmou que no Brasil a população já é quase 50% evangélica e que o governo não irá expulsar o grupo do país, mas fará os dias dos evangélicos difíceis. E você, o que pensa sobre o assunto? Isenção fiscal a pastores suspensa, ajuste legal ou perseguição religiosa? Vamos começar essa rodada com o Gui Azambuja. Gui Azambuja, o deputado disse ali, né, de maneira clara, que o PT, o Lula, odeiam evangélicos religiosos de uma maneira geral. Isso é verdade? Isso é uma mentira, o Rafael, das mais gritantes do mundo. Isso aí do deputado Sóstenes Cavalcante, essa verborragia dele, imitando Silas Malafaia, nada mais é do que fake news. Ele dizer que o presidente Lula persegue evangélico é fake news, isso é mentira. E mentira tá dando cadeia, fake news tá dando cadeia, gente. Não embarca nesse tipo de gente, Silas Malafaia berrando, histriônico nas redes sociais, questionando uma questão extremamente técnica. E não passa disso. Então é mentira. Mentira que o Lula ou o Partido dos Trabalhadores persiga evangélicos. Isso é uma mentira terrível. Agora, a coisa tem que ser colocada de forma técnica. A Receita Federal reviu o ato administrativo dela. Quem conhece, quem é advogado e conhece as questões jurídicas, sabe que a administração pública pode rever os seus próprios atos, independente de decisão judicial ou não. O que aconteceu ali foi que, esperto, Jair Bolsonaro lançou em agosto de 2022, antes da primeira viagem das campanhas políticas dele, mandou baixar esse ato normativo aí, que foi aquele mesmo agente da Receita Federal, gestor da Receita Federal, que tentou colocar os relógios e as joias da Arábia Saudita como patrimônio pessoal do Bolsonaro e Companhia Limitada. Ele fez aquilo ali justamente para quê? Para beneficiar os pastores e tentar mantê-los dentro da sua base de apoio. Mas vejam bem, gente, os evangélicos, eles não são controlados pelos pastores. A questão dos pastores é dinheiro, é um outro assunto. Eu vou ouvir daqui a pouco o Oséias falar. Deixa eu entender, então, que o senhor é uma máquina de informação. A questão dos evangélicos, a questão dos pastores é dinheiro? O senhor generaliza? Dinheiro, a questão ali é dinheiro, a discussão deles é dinheiro, é a questão da tributação sobre o salário. Essa é a questão, é financeira a questão. Sobre esse ponto específico, então. Sim, a questão é técnica, você entende? É uma questão da Receita Federal. Isso aí vai ser apurado e outros andamentos vão ter. Agora, nunca foi dessa forma. Vem o Bolsonaro, um pouquinho antes da eleição, daquela derrama de dinheiro público que ele fez, por várias vertentes, jogou mais esse aí para manter na base dele esses pastores evangélicos. Os pastores, viu, gente? Não os evangélicos, porque tem muito evangélico que é petista e que gosta muito do presidente Lula. Existe diferenciação entre os pastores e os evangélicos? Não é questão de diferenciação. O que eu quero te dizer é o seguinte, os evangélicos, a comunidade evangélica, os cristãos evangélicos, eles não são controlados pelos seus pastores. Muitas vezes é uma questão administrativa das igrejas.
não é uma questão que influencie a fé das pessoas, é uma questão administrativa da igreja. É considerado salário a ser tributado ou não o dinheiro recebido por pastores ali no exercício do seu ministério? Essa é a questão. Claro que há centenas, milhares de igrejas que fazem belíssimos trabalhos sociais. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Agora, uma coisa é você isentar as instituições religiosas, como está na Constituição do Brasil. Outra é você isentar salário de pastor. O que não é possível, eu pago imposto, você paga imposto, você paga imposto, você paga imposto. Por que o pastor não vai pagar imposto? Eu, a princípio, acho que tem que pagar imposto. Ok. Oséias Varão, qual a sua visão? A esquerda gosta de religioso ou não? Qual a sua visão? Na verdade, historicamente, né, Rafael, desde Karl Marx, quando ele classificou a religião como ópio do povo, né, e assim, tratou todo o pensamento, toda a estrutura de pensamento de Karl Marx é materialista e não espiritual, não admite, desconsidera, despreza, na verdade, qualquer reflexão espiritual sobre a vida. E a partir dessa semente marxista, todo o pensamento deles é contrário à religiosidade, à igreja. Não é à toa, como foi bem noticiado aí pela imprensa, né, que países dominados pela esquerda, muitos deles perseguem os religiosos. Nós estamos vendo mais recentemente a Nicarágua, né, quem governa lá é um amigo do Lula, parceiro histórico há décadas do Lula, implantou ali uma ditadura, está mandando prender freiras, prender padres, né, fechando conventos. Então eles têm isso. Eles tentam esconder a verdade. Então, no discurso, eles vêm e dizem que gostam dos evangélicos. Na época das eleições, vão lá na missa, vão nas igrejas evangélicas. Você pode observar, esses petistas aí, eles só andam nas igrejas na época das eleições. Observe isso para você ver. Eles odeiam mesmo os evangélicos, eles perseguem os evangélicos, e isso é evidente. No caso concreto, né, o que a gente tem aí, Rafael, é uma situação, na minha avaliação, extremamente razoável e justa, né? Devido ao serviço social, um pastor, um padre, ele presta, na verdade, um serviço religioso e um serviço social. Então, ele não é alguém que está lucrando, alguma coisa assim, ele está prestando um serviço social e daí porque vem a proposta da isenção. O governo Bolsonaro beneficiou as igrejas, regulamentando, explicando como é que isso funcionava, e agora veio o governo Lula e cancelou. Tem algo que o deputado disse ali, Rafael, que para mim é claro. O que o governo está fazendo com isso? Ele está criando uma dificuldade para vender uma facilidade. Ele não tem conseguido o apoio dos parlamentares evangélicos no Congresso, ele criou essa dificuldade para quê? Para negociar. Anote o que eu estou falando para você. Daqui a alguns dias, dependendo do comportamento da bancada evangélica, a perseguição vai continuar. Agora, se os parlamentares evangélicos se aliarem ao governo Lula, que eu acho que não vai acontecer, mas se aliarem ao governo Lula, você pode ter certeza que eles voltam atrás nessa decisão. É uma ação eminentemente política de perseguição dos evangélicos no Brasil. Sua réplica? Bom, realmente impensável, né, o que o Oséias está dizendo aqui. E ele, inclusive, como pastor evangélico, devia ter mais uma observação mais caridosa dessa situação técnica da Receita Federal. É uma questão técnica. Agora, vi dizer que Karl Marx, usando um período histórico totalmente diverso do mundo de hoje, querer associar o PT e o governo do presidente Lula a um tipo de postura de perseguição a evangélico, isso não existe perseguição nenhuma religiosa. Perseguição sim, tem lá o seu deputado estadual em São Paulo perseguindo o padre Júlio Lancelotti, querendo fazer CPI em cima do padre, o padre nem é dono ou gere nenhum tipo de organização social, nada. Aquilo é perseguição política. Aquilo é perseguição política. Então é muito fácil apontar dedo, Zé, e dizer que o PT persegue evangélico. E vocês estão perseguindo, então, o padre Júlio Lancelotti por quê? Ou não está perseguindo, ou o deputado não é da sua base bolsonarista. Então, gente, isso é fake news. Dizer que o presidente Lula, o governo do PT, persegue evangélico é mentira. Isso é inadmissível. A gente não pode permitir que esse tipo de coisa seja colocada na rua e fique parecendo uma verdade. Não acreditem nesse tipo de coisa, porque é mentira. A questão é técnica. Artigo 150 da Constituição do Brasil, inciso 6º, a linha B de bola, diz o quê? Diz que os estados, os municípios e o governo federal não podem tributar instituições religiosas. Não fala sobre o salário dos seus pastores. Então esse argumento deles também é um argumento falso, usado só para ludibriar você, a sua boa-fé e, realmente, boa-fé, fé cristã, que todos vocês têm, sabem que o presidente Lula, o governo do PT, faz
tudo para as pessoas que mais precisam. Gui, e também para os evangélicos. Você é advogado e eu também sou, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O valor que o pastor, o padre recebe da igreja é um salário segundo a CLT? Veja bem, vocês têm uma questão do prebento, certo? Prebenda. Prebenda. Essa é a grande discussão sua. Se isso é considerado ou não um salário. Historicamente, sempre foi tributado. Em 2022, por uma questão oportunista eleitoral, Jair Bolsonaro foi lá e reviu aquilo. E hoje existe uma nota técnica do Ministério Público, do TCU, arguindo, discutindo esse assunto. O que a Receita fez foi só rever o seu ato, até que o TCU decida se é válido ou não é válido. Se for válido, eu não tenho dúvida nenhuma que se for válido, será aplicado. Não há nenhuma dúvida. Pois é, mas é nesse ponto que você evidencia a perseguição. Por quê? Se não houvesse perseguição, Gui, eu acho que o governo, prudentemente, deveria aguardar o julgamento do Tribunal de Contas. Então, depois do posicionamento do tribunal, o governo poderia tomar a medida e confirma ainda mais a minha suspeita de que se trata de uma estratégia para criar uma dificuldade para vender facilidade no Congresso para os parlamentares evangélicos. Não havia nada que impedia o governo de esperar a decisão do Tribunal de Contas. Ele tomou a decisão, na minha visão, num processo de perseguição e numa tentativa de fazer negociata com os parlamentares evangélicos. Ele antecipou uma decisão, é isso? Não é que ele antecipou uma decisão. A decisão não foi tomada ainda. Você não sabe qual vai ser a decisão do TCU. Mas entendeu? a administração pública pode rever seus próprios atos, não depende da decisão Então, judicial. do ponto de vista de... Claro, eu estou me referindo aqui, nós estamos fazendo uma discussão política, sobre a decisão política. E né? técnica também, sobre essa questão Não, mas específica. técnica está errado. Técnica, o mais prudente seria aguardar a decisão do tribunal. Não, entendeu? Então, não, o governo federal tem autonomia para tomar suas decisões sobre seus atos administrativos. Está errado isso. Ele tem autonomia. Então é uma decisão política, não é técnica. Não é professor técnica financeira, é Não. saber se, primeiro, cumprir os ritos internos, passou por todos os departamentos da Receita que aferem isso. E depois, parece que não passou. E depois, se passou, se esses valores devem ser tributados ou não. Mas É uma técnica questão não é o técnica. TCU? Não é uma tem nada de atribuição do perseguição, TCU? de política, isso não existe. É uma questão técnica da Receita Federal. Não foi o presidente Lula que mandou, não foi o governo do PT que mandou. Receita Federal é um órgão, é uma instituição do Brasil, cara. Ela tem a sua gestão, ela tem lá um administrador, sei lá o nome que dão para ele. Você está me dizendo Só que isso. você está querendo me dizer que não existe interferência do governo na Receita Federal. Estou dizendo que você disse que o presidente Lula, você não, a reportagem disse que o presidente Lula teria mexido numa caixa de marimbondo. O presidente Lula não mexeu em nada. Como é que A você Receita sabe- Federal como é que você sabe reviu disso? um ato seu. Só isso. Como é que você afirma isso de forma tão categórica? Com base em quê? Olha, com base na realidade. Não, você base não- na realidade. como assim a na questão realidade? arrecadatória Eu acho que do você está Brasil... especulando. Sabe por quê? Não tem nada Você de não está lá. especulação. Você não está lá. Especulando tá você, Não, Zé. você não está lá no Palácio Quando do diz que há Planalto. perseguição contra o Olha evangélico. aqui, ó. Só isso, está você não- especulando. Você não está lá no Palácio do Planalto para saber quais os procedimentos foram adotados, se o presidente Lula agiu, interferiu ou não. Você está especulando. Agora, a conclusão que eu estou fazendo é as evidências. Quais são as evidências? Olha só, eu tenho um fato público. Não havia necessidade do governo tomar essa decisão antes da decisão do TCU. Não há. Não há. Entendeu? Há uma ele necessidade poderia. de arrecadação. Não, a O necessidade. Brasil hoje precisa. São 9,7 bilhões de reais de perda tributária em cima disso aí. Então, Então há necessidade, sim, de arrecadação. Não. Nós estamos com aquela MP 1202 lá no Congresso, da reoneração, que também quer tirar a arrecadação do governo federal. Agora, que é o quê? Falo, PT não corta, não faz corte, não faz corte. O PT investe dinheiro nas pessoas e nas obras públicas. É isso que gera emprego e renda para o Brasil. É isso que gera desenvolvimento econômico para o nosso país. São questões realmente políticas nesse caso. Questões de como você enxerga a administração do país. Para nós do PT, hoje o Bolsa Família, gente, 2024 começa a ser pago, viu? Para nós do PT, o dinheiro público é para o povo, é para as questões públicas, para os órgãos públicos e para atender você e as suas necessidades. E não para quem quiser não pagar imposto. Não é possível você pagar imposto porque pastor não pode pagar. Você notou, telespectador, queria falar assim, ó, e não para pastor ter isenção. Ele ia falar isso de maneira pejorativa. Ele percebeu que ia pegar mal, aí ele gaguejou e mudou. Está especulando. Isso aí Na é fake verdade, news. na Fake news da verdade, cadeia, por Zé. mais- Você é advogado, por você está mais- sabendo. Não, o telespectador está vendo. Mas ele falar Fake isso num news da debate... cadeia.
Poderia dar cadeia, na sua opinião? Não, eu tô falando que fake news dá cadeia, cara. Dá Pois cadeia mas o que eu mesmo. falei aqui... Tem pessoas presas por fake news. Aquele cara que era deputado, um fortão do Rio de Janeiro, tá preso até hoje por aqueles descalabros que ele falou do Mas não do é por Fachin fake news, nas redes meu sociais. Deus do Fake céu. news. Eu não vou nem repetir que é tão feio que aquele cara fez. A gente não tem que tomar um Rafael, cuidado peraí. entre o que é opinião e o que é fake news? Porque daqui a pouco a gente não vai poder nem debater mais. Não, deixa que não seja Porque aí o mentira. Oséias vai falar que a sua fala é fake news, você vai falar que a fala dele é fake news. Mas é fake news ele dizer que o PT e o governo Lula perseguem evangélico. Não, Mas claro que é isso é uma opinião mentira, isso é dele, óbvio. Isso não é opinião, isso é uma mentira. Tá. Porque a Se um mentira petista repetida chamar- mil vezes pode Se levar um as pessoas em erro. Zambujo, se um petista chamar o Bolsonaro de genocida, é fake news? Aí é um outro assunto. Isso aí, inclusive, não. Seu peraí, critério, então, é isso já foi subjetivo. debatido, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral nas eleições. O que o Tribunal Superior Eleitoral disse, Oséias Varão? Podia chamar de genocida o Bolsonaro? Ô, Azambuja... Eu te fiz uma pergunta, você sabe responder? O Tribunal Superior Eleitoral, ele disse que podia chamar o Bolsonaro de genocida? Disse. Então, se o Tribunal Superior Eleitoral disse que podia chamar como é que é? O Bolsonaro de genocida, por que eu vou Pode dizer chamar que o não Lula pode? de ladrão Só também? isso. O que o Tribunal Superior Eleitoral disse do Bolsonaro? Podia chamar o Bolsonaro ou o Lula de ladrão? Você Não sabe o que podia. acontece, Rafael? Por quê? É a injúria, é a Rafael, calúnia, são eu- as fake news dos bolsonaristas, companheiro. Eu não queria estar na pele de um petista, sabe? Não queria o quê? Eu não queria estar na pele de um petista, sinceramente. Para mim é constrangedor ver a pessoa tentando tampar o sol com a peneira. Olha só o que o Azambuja disse agora há pouco, que tem um deputado preso por fake news. Ele que é advogado, falar um negócio desse é constrangedor. Azambuja, o deputado que está preso não está preso por fake news. Ele está preso por outros dispositivos legais, inclusive ameaças que ele fez aos ministros do Supremo. Lembra disso? Sim, não há coisas horríveis. Não há Tudo pelas redes sociais. não há condenação daquele deputado porque ele disse uma mentira. Não tem isso, cara. Como não? Então, A condenação dele é só as mentiras que ele perpetrou contra o Edson Fachin. Ele falou descalabros contra o ministro, usando as redes sociais. Você sabe, foi condenado por isso. Ele foi condenado. E está preso 10 anos de cadeia, Oséias. Ele foi condenado por ameaças. É diferente de mentiras. Pelo Você uso das é redes sociais advogado. também, para propagação das mentiras contra o tribunal e contra o ministro. Tá aí o inquérito aí Eu vou do pedir, Supremo. vamos fazer o seguinte, Trata olha, desse ele assunto. tá falando uma coisa e eu estou falando outra. A única alternativa nesse momento, eu posso pedir ao nosso telespectador que quer buscar a verdade, que procure investigar os dispositivos legais pelos quais o deputado foi condenado e foi preso. E você vai ver que não tem essa história de fake news lá. É invenção dele, está muito claro para E mim. você concorda com o deputado que ele falou, do ministro? Não, sou contra, na verdade. Sou contra. Eles já largaram esse corpo no trecho também. Que o grupo bolsonarista vai deixando para trás o povo, né? Na o cara tá lá verdade, brigando. Aquela Sara Winter, cadê? Já Na abandonaram verdade, também? Na verdade. Aí as pessoas brigam por bolsonarismo e dá nisso, eles vão largando pelo caminho, gente. Isso não é ser companheiro, isso é olhar pro próprio umbigo. Mas deixa eu Família perguntar. Bolsonaro e companhia limitada. Deixa eu te perguntar, o seu questionamento ele foi muito perspicaz para o Oséias. Eu quero te perguntar. Qual? Por que o Dirceu e o Genuíno não participam, não tem cargos no governo Lula? O governo Lula os deixou na chapada? E não, Ou o PT e o nunca. governo Lula reconhecem que eles tiveram culpa no cartório, inclusive o José Dirceu foi condenado. A justiça brasileira já disse que o José Genuíno não teve culpa no cartório. O Zé Dirceu tem uma condenação ainda, mas ele não foi condenado por questão financeira, lavagem de dinheiro. O Superior Tribunal de Justiça Mas porque o tirou PT os isso. escondem? Diziam que era influência política. O Zé Dirceu é um condenado político sob a acusação de suposta influência política na Petrobras, o que é um descalabro. Também aquela teoria do fato. Não tinha prova nenhuma, igual o Moro condenou o presidente Lula. Sem prova nenhuma, sem nenhum tipo de procedimento correto, inventa as mentiras e vem dizer que é a teoria do fato. O senhor está questionando É a isso. justiça? Mas claro, o Sérgio Moro tem que ser preso. O Sérgio Moro, gente, vai ser preso em breve. Não, mas no Ele vai caso do ser Dirceu julgado agora. não foi o Moro, não. Não Foi- estou foi falando um desse caso, mensalão. estou falando do Moro com relação ao Lula. Tô falando Rafael, do Moro com Rafael, relação ao ele Lula. está tergiversando. Ele vai Rafael. ser julgado agora. Você o entendeu? Moro vai perder o mandato Você dele. entendeu? E o Supremo já abriu inquérito contra Ô, ele. Guilherme. Dali é pra papuda. Azambuja, você entendeu qual foi a pergunta que ele te fez? Parece que Não você não entendi. entendeu. Ele perguntou se o Zé Dirceu e o Genuíno têm Não, cargo se no o PT ou PT não. não. Nunca abandonamos ninguém no PT. Se tivesse abandonado, a gente não estava junto com eles todo dia. Ontem o Zé Dirceu deu entrevista no podcast do PT. Ontem, você Não, assistiu? A questão é o seguinte, Ontem. a pergunta que ele te Tamo fez... junto, a companheiros, pergunta- somos companheiros. a pergunta- Petista não abandona ninguém no trecho, todo mundo de mão dada. Nem os ladrões?
Não há ladrões no Tá. PT. Ok, Tem que não parar há. com essa retórica, É essa verdade. fake news É que você está verdade, falando. no PT só tem gente honesta, é isso mesmo. Você já viu todas as sentenças que foram anuladas? Olha aqui, olha aqui. Mas Isso ninguém a do fala. Dirceu não foi anulado. Isso ninguém Isso que eu fala. tô falando. Mas vai ser, ainda não foi por uma foi. questão de trâmite, mas vai ser. O Sérgio Cabral vai ter suas sentenças todas anuladas, com base na decisão do... Porque ele é honesto, né? Do ex-tesoureiro do PT. As decisões dele serão anuladas porque ele é Oséias, honesto. eu sou advogado há 30 anos, você é advogado há 24 anos. A gente sabe que a gente não julga as pessoas. A gente leva o direito ao juiz. Quem julga é um juiz de direito, não é o advogado como nós Azambuja. somos. É o juiz. A nós compete levar o direito até lá. Azambuja, É isso. olha só. Só isso. Deixa eu te falar algo muito importante sobre isso. Agora, é honesto ou não é? Não sei, não conheço o Sérgio Cabral. Vamos lá. Olha só, pessoal. Existe uma diferença entre culpa jurídica e culpa de fato. A culpa jurídica é aquela que só pode ser declarada depois do trânsito em julgado da sentença. A culpa de fato é aquela que pode ser declarada porque você viu a pessoa matando, por exemplo. Então, eu vejo uma pessoa assassinando o outro e eu não posso dizer que ele matou? Porque ele é presumido inocente? É óbvio que não. O Fernandinho Beiramar, eu não posso dizer que ele é culpado enquanto não tiver transitado em julgado? Óbvio que não, gente. Vamos separar as coisas, vamos separar a realidade do mundo jurídico. O mundo jurídico cumpre formalidades muito específicas. Agora, isso não quer dizer, por exemplo, que eu vi uma pessoa matando a outra e eu não posso dizer que ela matou. Pelo amor de Deus, Zambuja. Mas você pode dizer se ela matou em legítima defesa ou não. Por exemplo, a questão é essa, é a forma com que as coisas são colocadas. Você viu uma pessoa matar outra na sua frente. Qual foi a circunstância? Qual foi a circunstância? Foi legítima defesa? Ela estava sendo violentada por alguém? É isso, você estava lá para defender alguém que estava sofrendo uma ameaça ou um tipo de agressão qualquer? Essas são as diferenças, José, de como se colocam as coisas. Esse absolutismo das palavras, ele não é real. É por isso que as coisas têm que ser interpretadas. E a gente tem que bater todo dia que essas fake news, essas mentiras não vão prosperar. Vencemos, você venceu, o Brasil venceu e a gente vai continuar governando para o bem de todos nós. Bolsonaro é honesto? Eu não posso dizer se ele é honesto ou não. Não compete a mim dizer isso. O que eu vejo quando você fala de evidências? Evidências, né? Falou de evidências. Evidências. O tal do relógio, por exemplo, e das joias. São evidências. Se é ou não é, vai ser julgado. Quem sou eu para dizer se ele é honesto ou não? Então não é questão de opinião. Tá vendo que você fala questão de opinião e de fato? Não é questão de opinião. Eu falar Bolsonaro é ladrão é um absurdo. Porque ele não foi condenado, ele não tem... nem sei se tem Bolsonaro é genocida? ação penal tramitando, tem inquéritos. Bolsonaro é genocida? O Tribunal Superior Eleitoral disse que ele poderia ser chamado de genocida. Eu acho que uma pessoa que impede, que dificulta a compra de vacinas na época da Covid, poderia ter salvo 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. Para mim, Netanyahu, genocida lá em Israel, Bolsonaro fez o que fez aqui com a Covid no Brasil. Sabe qual que é o problema da maioria dos petistas? Eles não têm compromisso com a realidade e com a verdade. E quando ele diz que você não pode chamar alguém de ladrão sem que haja algum tipo de decisão transitada em julgado, que é isso que ele está afirmando aqui... Eu não falei isso. Ele se esquece que nós temos memória. E eu, como acompanho a política brasileira há muitos anos, sei que esses petistas aí já chamaram o Sarney de ladrão, já chamaram o Fernando Collor de ladrão, já chamaram o Fernando Henrique de ladrão, já chamaram o Bolsonaro de ladrão. Esses aí. Certo? Você está chamou dizendo que não pode. de ladrão nas Sim, ruas? sim. Então, Eu não estou pois dizendo. E aí está a eu entendo. diferença entre nós. É a que eu diferença sei. entre nós, José, é essa, é você chamar de ladrão uma pessoa que ainda não foi declarada. Mas vocês culpada fizeram isso a vida pelo inteira. tribunal. Vocês fizeram isso a vida inteira ou você vai negar que fizeram isso a vida inteira? De o quê? De chamar presidentes da República de ladrão. Vocês. De acusar as pessoas de Sim, ladrão, de um vocês caso fizeram concreto? isso a vida Mas inteira. Me diz um caso. Meu Deus. Me dá um exemplo. Meu Me dá um Deus do exemplo. céu. Não, me dá, José. Se você não tiver exemplo, você fala. Eu te não dou. tenho exemplo, eu estou mentindo Eu para estou vocês. te dando. Se você me der um exemplo, me dá um exemplo, um caso concreto. Vamos lá, Por favor. Deixa eu manter aqui a calma, gente. Vamos lá. Porque isso realmente olha só. Eu não vou falar. Eu vou me Me dá dirigir. um exemplo, eu vou me Zé. dirigir. Não tem versa, não. Seja direto, Oséias. Me diz quando que um petista chamou alguém de ladrão. Fala Qual seria o Não, exemplo? não. É isso, gente. Olha é só, isso. olha Fake só, news, olha só o que mentira repetida 1000 vezes Olha o- gera esse tipo de debate, gente. Olha Não só. é possível uma olha coisa só, dessa. Olha só, ele está me tratando como se eu não tivesse Persegue vivido. evangélico, é uma coisa de louco. Ele está me tratando como se eu não tivesse vivido a história e você também não. A vida inteira, milhares de vezes, militantes petistas e políticos
petistas chamaram de ladrão todos esses presidentes que eu acabei de citar, a vida inteira. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, eu vou fazer um desafio. No nosso próximo debate, eu vou encontrar alguns vídeos dos seus políticos petistas e militantes petistas ao longo de 30, 40 anos, chamando presidentes da República de ladrão. O fato é que você não tem Tá? um caso concreto agora. Você está falando sem poder provar. É isso. Fake news, gente. Não é possível. Observem a forma com que as coisas são colocadas. Não aceitem palavras ao vento. Não aceitem palavras ao vento. Tá, o senhor falou sobre o primeiro-ministro de Israel, o chamou de genocida. Genocida, Tem total. alguma sentença? A questão ali ultrapassa Sobre qualquer ele? tipo de sentença condenatória Mas ele não seria. em tribunais Mas o internacionais. senhor não mordeu a isca, então? Em tribunais O senhor internacionais. não mordeu a isca agora? Só um minuto. Em tribunais o senhor não internacionais. está entrando em contradição? Não, nenhuma contradição. A questão ali é outra. A questão ali é que ele está dizimando um povo. Ele está dizimando pessoas. Houve um ato de terror do Hamas ter mandado uma bomba Existe para alguma Israel? sentença? Houve. Claro que houve. Agora, a contrapartida, a reação é totalmente desproporcional ao ato. E isso não é possível. É igual você matar uma pessoa com um tiro na cabeça e com 10 tiros na cabeça. Sua pena vai ser maior. Netanyahu não pode dizimar o povo da faixa de Gaza e as pessoas falar que isso não tem nada demais. Mas essa não é uma Isso opinião absurdo. sua? É uma opinião sua? Isso O senhor é do mundo adjetivou? inteiro. O mundo inteiro diz isso. O mundo inteiro. O Biden vai Mas seu perder a argumento, eleição seu porque tá argumento foi o defendendo Israel. seguinte, Azambuja, seu argumento foi o seguinte, olha, eu não posso chamar o Bolsonaro de honesto ou ladrão porque não tem sentença. Aí o senhor chamou o primeiro-ministro de Israel de genocida, mas Genocida não precisa de sentença. não tem transitado e julgado. Genocida não precisa de sentença, ele está matando milhares de pessoas por dia, Rafael. Pelo amor de Deus, não é possível. Agora, eu vou falar que o Bolsonaro é ladrão? Eu não posso fazer isso ainda, porque eu nem sei se ele tem ação penal aberta contra ele. Inquérito eu sei que tem. Ação penal não tem, não sei. Agora, evidências estão todas aí. Como o Osés falou, evidência, falar sobre evidências. Agora, eu vou acusar as pessoas por evidência? Sabe por que não faz isso, gente? Porque petista não é mau caráter. Petista não vai sair por aí xingando, esculhambando os outros, se não há ainda todo um trâmite a ser observado. Só isso. Me permita fazer um contraponto sobre isso que ele acabou de falar, porque isso é muito constrangedor. Você dizer... Para quem? Para mim. Você dizer que todo petista é bom caráter, isso... Deixa eu dizer a verdade para você, telespectador. Existem militantes de direita e políticos de direita que são desonestos, que são mentirosos. Existem apoiadores do presidente Bolsonaro que são desonestos, mentirosos, mau caráter. Isso é ser honesto, isso é falar a verdade com você. Agora, ele vir aqui, olhando nos seus olhos e dizer para você que todo petista é bom caráter e é honesto, realmente você acredita nisso? Você está olhando para ele e acreditando nisso? É isso mesmo? Você está acreditando nisso, telespectador? Sabe por quê? Eles adoram generalizar as coisas. É a mesma história, todo mundo é ladrão não sei aonde, Quem generalizou todo mundo foi é não sei o você. que, não sei aonde. Gostam de generalizar Quem as generalizou coisas. foi Outro dia você. tivemos um debate aqui sobre a PM, onde eu deixei claro que a corporação, na grande maioria dela, são homens de bem, são homens policiais corretos, mas... Tem aqueles caras que dão porrada no cidadão, que atira sem saber antes o que está acontecendo, que mata porque sabe que vai ser julgado num tribunal militar e vai ter algum tipo de benefício. Esse tipo de coisa tem que acabar. Então, quando você generaliza as coisas, você erra, gente. Esse é o erro, é a generalização. Pois é, mas você, quando diz que todo petista é bom caráter, você não generalizou, Azambuja? Não é questão de generalizar, é questão, como você disse, que tem um monte de bolsonarista que não presta. Sim. A maioria. Eu estou te perguntando, é a maioria ou a minoria? Eu nunca contei e não tenho condição de fazer essa aferição. O que você acha, pelo que você vê nas redes? Não, eu creio que tem. Agora eu não tenho A maioria? condição. Não, eu não posso falar isso, né? Porque eu procuro ser correto com aquilo que eu falo. Então, agora, para mim, é assim, é a falta de noção completa você afirmar que todo petista é bom caráter. Isso não existe. Essa é uma generalização. Uma generalização que você fez. É a mesma questão. Outro dia alguém me disse aqui, foi você, falou para mim assim, eu quero contar com você para fazer críticas à esquerda. Não conte, porque críticas à esquerda faça você. Eu não vou criticar a esquerda. Não vou criticar a esquerda. Entendi. Nós governamos um país enorme, com milhões de brasileiros e fazemos o bem para as pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta Agora, pro senhor. compete a você, que é oposição, criticar a gente. Eu não vou me autocriticar, não sou burro. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Se o senhor vê lá, como a gente já acompanhou no noticiário, né? De todas as emissoras. Não, de todas as emissoras do país. Gedel Vieira, por exemplo, com malas e malas cheias de dinheiro. Pergunta pro PMDB. Se o senhor vê isso,
Se essa pessoa apoiar o Lula, o senhor não vai criticar? Pergunta pro PMDB. Então o PT Não para o é- senhor é não uma é religião. petista. Então Só isso. o PT para o senhor é uma religião. Olha, ele fala que petista Porque não pode persegue criticar. religioso. O senhor não pode criticar de jeito nenhum Eu a tô falando, esquerda. Os ele atos não da é do esquerda. PT. Tá, mas é apoiador do Lula. Ele não é do PT. Mas é apoiador do Lula. Mas não é do PT. Se o é senhor favor vê um de PT, petista, não é do se o senhor PT. se deparar com um petista, com dinheiro na cueca, com mala cheia de dinheiro, o senhor não poderá criticar. Já ouvi vários casos de Senhor- mala de Não, dinheiro na cueca. a minha Inclusive pergunta- com a minha pergunta absoluções é na clara. justiça. Tem que ver na justiça Mas qual foi a sentença. A minha Só pergunta é isso. clara. O senhor No vê um nosso vídeo. caso, foi absolvido. O senhor vê um vídeo lá, né, de um petista pedindo propina ou com mala cheia de dinheiro. Nunca vi, você viu? O senhor não tem isenção para Não, criticá-lo? eu nunca O vi. senhor não pode criticá-lo? Eu nunca vi um vídeo com o petista recebendo dinheiro ou andando com bala de dinheiro. Você já viu? Se você viu, você me avisa. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Nunca vi. Mas já vi outros partidos Não teve o andando caso do com dinheiro mala da de cueca? dinheiro, andando, que foi absolvido pela justiça, lá do Ceará. É isso que eu falo. Tem que ser julgado, saber a circunstância, gente, de como as coisas acontecem. Agora, eu vim dizer... Vou fazer a mesma pergunta para o Tá Oséias. generalizando, Vou não é fazer assim. a mesma pergunta para o Oséias para dar justiça para o debate. Se você vê, Oséias, o Bolsonaro, por exemplo, no caso das joias, tem um vídeo dele ele pegando as joias, entregando para o seu ajudante de ordem, ou ver um bolsonarista pedindo propina, o senhor vai criticá-lo? Inclusive, Rafael, eu já disse isso muitas vezes, né? Ou o Bolsonaro, para você, é um Deus e o bolsonarismo é uma religião? Pelo contrário, né? Se eu realmente verificar que o Bolsonaro cometeu algum ato de corrupção, você pode ter certeza que serei nos primeiros a criticá-lo. Devo ressaltar, Rafael, que em relação a essa questão das joias, porque você citou o exemplo, Sim. né? Essa questão das joias, Rafael, isso passa por um problema de interpretação do dispositivo legal que regulamenta esse assunto. E na leitura do presidente Bolsonaro e dos seus assessores, quando eles leram o dispositivo legal que regulamenta esse assunto, eles entenderam que ele tinha o direito de vender. Se é a correta interpretação ou não, mas não foi algo feito com a intenção de roubar. Não é de desviar. imoral? Não, aí Não pega mal? Não, Rafael, aí... Mas ele assim, vendeu, então, Aí é uma discussão que precisa ser feita, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não houve da parte do Bolsonaro, ao que tudo indica, uma intenção deliberada de desviar algum recurso ou algum material que fosse da administração pública. É preciso deixar isso bem claro, né? Agora, Mas ele não é deselegante, por exemplo, em vender um presente que ele ganhou? Não, Isso não é deselegante? Não, depende. Se você ganha um presente de R$1 milhão, um relógio, por exemplo, você vai guardar ele só para não usufruir do dinheiro, só porque você ganhou? Eu acho que isso é muito relativo, também não é algo que eu acho que Bolsonarismo para você é uma religião? Não, pelo contrário, né? Nem deve ser. Então, eu faço críticas, já fiz críticas aqui publicamente ao Bolsonaro e repito, se o Bolsonaro realmente ficar evidenciado que ele está envolvido com algum esquema de corrupção, você pode ter certeza que nós iremos criticá-lo, se não abandoná-lo do ponto de vista político. Bolsonaro pode ser preso? Como você está me perguntando? Na sua opinião. Se ele pode, numa situação hipotética, ou se eu acho que ele deve ser preso? Não, estou perguntando se ele pode ser preso diante dos fatos que estão acontecendo no Brasil. Olha, na verdade, nós estamos vivendo, na minha visão, numa ditadura no Brasil, comandada por ministros do STF. Então, tudo pode acontecer. O Bolsonaro pode ser preso. Você não descarta essa possibilidade? Não descarto, porque não existe mais um sistema legal governando o Brasil, né? Os direitos fundamentais foram abolidos, principalmente para bolsonaristas. Bolsonaristas hoje não têm mais direitos fundamentais, então são presos aleatoriamente, indiscriminadamente, sem cumprir os requisitos legais, e para isso acontecer com o Bolsonaro não custa nada. Gente, é incrível realmente. Eu tenho muito respeito pelo Oséias, é um homem exemplar, um parlamentar que já foi e possivelmente será de novo muito combativo, mas me impressiona ele dizer que o Supremo Tribunal Federal exerce uma ditadura no Brasil, que o Supremo Tribunal Federal aboliu os direitos dos bolsonaristas. Gente, isso é um absurdo, isso é fake news, isso dá cadeia, isso é mentira. Não acreditem nisso. Há um regime legal instituído no Brasil e 3 poderes da República. Ao Supremo Tribunal Federal compete processar e julgar as acusações que o Ministério Público Federal manda até ele. E envolvem todas essas situações aí do relógio, que o ajudante de ordem disse que o pai dele, que é um general, foi lá nos Estados Unidos e deu na mão do Bolsonaro o dinheiro. Quem disse não fui eu, tá na delação do ajudante de ordem. Que o Youssef foi lá do outro lado dos Estados Unidos, na costa oeste, recomprar o relógio para trazer para o TCU correndo, ou seja, interferindo nas investigações policiais.
Tudo isso sim, respondendo a sua pergunta, não foi para mim, levam inequivocamente a se crer que o Bolsonaro será preso. Mas não vai ser preso por ditadura do Supremo Tribunal Federal, porque isso não existe. Vai ser preso pelos atos que cometeu, gente. Essa é a verdade. Rafael, é isso que tem que ser dito. Rafael. Então, quando ele diz que ele é honesto com o que ele fala, me impressiona ele dizer, chamar o Supremo Tribunal Federal de o comandante de uma ditadura no Brasil, porque isso é mentira. Rafael, deixa eu aproveitar essa oportunidade, Guilherme, para testemunhar mais uma vez uma experiência que eu tenho bem pessoal. Eu tenho um amigo chamado João Paulo Cavalcante, que está preso há 7 meses aqui em Goiânia por ordem do Alexandre de Moraes. Depois de 6 meses de prisão, os advogados tiveram acesso aos autos. Isso não é normal. Isso não é normal dentro de um ambiente democrático. Uma pessoa ficar 6 meses sem que os advogados tenham acesso aos autos. Isso aconteceu. Aí eu posso levar você, te mostrar o processo. Inclusive, os advogados conseguiram cópia desse processo agora, tem 10 dias que eles conseguiram acesso. E aí sabe o que eles notaram, Guilherme? Quando foi solicitada propuseram, na verdade, o primeiro pedido de prisão do João Paulo, o Ministério Público foi contra. Mesmo assim, o Alexandre de Moraes mandou prender. Durante o processo, que estava transitando sem acesso, sem contato dos advogados, o Ministério Público manifestou pela soltura dele. E o que o Alexandre de Moraes fez? Mandou que ele continuasse preso. E se eu te contar esses detalhes, eu não tenho condição de contar esse detalhe aqui publicamente, assim, porque é uma história até relativamente longa, mas se eu te contar os detalhes de um caso que eu conheço, que eu estou acompanhando, você como advogado, se for honesto intelectualmente, você vai chegar à conclusão de que isso não está dentro da normalidade legal no Brasil. Eu estou citando o caso do João Paulo, mas iguais ao caso dele, nós estamos acompanhando no Brasil centenas de casos desta forma. As pessoas estão sendo presas sem cumprir o devido processo legal. É essa a situação. Não adianta querer omitir esses casos, inclusive, se você observar, muitos brasileiros não sabem que eles estão acontecendo. Por quê? Porque, na minha visão, existe um conluio hoje entre grande parte da mídia brasileira apoiando o Alexandre de Moraes, como se ele estivesse defendendo a democracia brasileira, quando ele está a destruindo, e como é interesse de grande parte da mídia, o povo não está sabendo. O povo não é informado sobre esses arbítrios que estão acontecendo. Sabe? Gente, como o caso do João Paulo é um caso de um amigo do Oséias, em respeito à sua preocupação, que já é a segunda ou terceira vez que você fala desse assunto... Com a sua presença, em outras vezes, já falei várias vezes. Outras oportunidades. Eu vou até me abster de dar minha opinião técnica com relação ao João Paulo, tá ok? Porque em respeito aí a sua amizade ao rapaz. Agora, é claro que no Brasil existem diversas dificuldades, como o Zé está falando. São questões processuais. A justiça ela é burocrática. Nós que somos operadores do direito, a gente sabe que existem meandros. É claro que você ficar 7 meses sem ter acesso a um processo é atípico. Concordo com você, não é normal. Agora, daí, você dizer que o ministro Alexandre de Moraes está comandando uma ditadura no Brasil, Zé, você desculpa, cara, mas eu não posso admitir isso. Não, mas a conclusão, só para concluir, Rafael, a conclusão que eu chego não é, quando eu digo que ele está comandando a ditadura, não é só com base nesse caso, obviamente. Não, claro. Nós temos centenas, contexto, né? Nós temos centenas de casos e temos todo um outro contexto em torno disso que me faz chegar a essa conclusão. Olha só, concordo. o ano de 2023 registrou um grande aumento de gastos por parte dos ministros do governo Lula, conforme apontado pelo site Diário do Poder. O total de despesas em passagens e diárias pelos ministros ultrapassou 8,5 milhões de reais. Despesas pagas pelos cofres públicos, que já arcam com uma série de regalias ministeriais, incluindo gasolina, motoristas, moradia e uma vasta equipe de assessores. É muito dinheiro, não é não, Azambuja? Você falou 8 milhões? 8,5 milhões em passagens aéreas. 8 milhões e meio. Gente, os governos do PT, os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, vão aonde o povo está. O presidente Lula, no dia que tomou posse, disse a todos os seus ministros, vocês vão viajar ao Brasil, vão conhecer a sua realidade, do Oiapoque ao Chuí, que é para você entender o que você tem que fazer pelo povo brasileiro. 8 milhões de reais dentro do orçamento de R$1 trilhão é ínfimo, gente, é muito dinheiro, é verdade, mas é ínfimo dentro de todo o serviço que é prestado por todos os agentes públicos que viajam por todo o Brasil para poder atender a sua necessidade na sua cidade. O Lula disse para os ministros irem onde o povo está. E aí, por essa razão, eles estão gastando esse dinheiro. Eu achei interessante que o Lula mesmo, ele não está indo, né, Rafael?
Nossa, ele não para de viajar. Pelo mundo, né? Mas no Brasil... É porque é o líder mundial, né, gente? É um nome respeitado pelo mundo inteiro. inteiro. É verdade, tá certo, é isso mesmo. É porque ele é um líder mundial, não teve tempo de viajar pelo Brasil. Ele viaja o Brasil inteiro, Zé. Tá certo. Todo dia. Tá certo. Rafael, vamos para a próxima aí, que essa aí agora eu... Estou fazendo uma conta eu perdi a compostura aqui, Rafael. O que você achou dos 8 milhões? Do valor gasto com viagens? Eu não sei fazer essa avaliação especificamente, porque tudo é uma questão proporcional, né? Eu não sei quanto era gasto antes, eu não sei, entendeu? Então precisa... É o seguinte, é claro que tem as comitivas, né? Mas vou fazer uma conta simples aqui. 8 milhões... Tem quantos ministérios hoje? Acho que cerca de 30? 30, né? 31. Cerca de 30 ministérios? Mais de 30, acho que 34. Acho que 32, eu acho. 8 milhões e meio dividido por 30 dá 283 mil reais, digamos assim, para cada ministro. Se você parar se a gente pra ver colocar isso tudo, R$1.000, não é muito. Se a gente colocar R$1.000 a passagem, o ministro teria, se for só o ministro, não é só o ministro, 283 passagens aéreas. Mas por dentro, ano, dentro por da ano, estrutura do durante o ministério, ano. isso não é uma coisa alta, Absurda, é muito né? dinheiro, Tem que claro, fazer uma análise mas não é mais- uma coisa, não é uma coisa absurda para mais apurada. Eu acho que para dar uma opinião, Sim. opinião mais séria sobre isso aí, a gente precisa de uma análise relativa, entendeu? Então precisa... Mas uma coisa é certa, o governo do PT não só cumpre e executa seus orçamentos, como sempre consegue cumprir as suas metas fiscais. A pauta do país, a pauta da imprensa, ela mudou completamente 10 anos para cá. Não sei se vocês concordam comigo. A gente falava muito sobre a questão do combate à corrupção, a gente falava muito sobre a austeridade das contas públicas. Hoje a gente não fala mais. Hoje, por exemplo, o governo federal aumentou o número de ministérios e a imprensa parece que não está nem aí com isso. O governo Lula aumentou muito os gastos públicos e não tem muitas críticas em relação a isso. Não se fala mais do combate à corrupção. Essas pautas morreram, na sua opinião? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, existe... É uma questão também ideológica, né? A direita pega isso para debater, como pegou a saidinha, agora está pegando esse negócio aqui dos pastores, do dinheiro dos pastores, do imposto que o pastor tem que pagar. Aí pegam também essa questão dos ministérios. Por exemplo, você precisa ter o Ministério da Mulher no Brasil. Mulher sofre de toda a natureza, de forma histórica no Brasil. Tem que ter o Ministério da questão da igualdade racial. É fundamental que haja, para que a gente nunca mais veja a vereadora, o caso da vereadora, por exemplo, Marielle, ser assassinada pelo discurso do ódio. Zambujo, mas Mariela vive. Deixa eu te Nós perguntar. temos que ter, sim, tantos ministérios quantos forem necessários para atender a sua necessidade. Então Ok. isso não é um gasto histriônico, não Ok, a gente tem que ser realista aqui, até porque tem todos os espectros, né, políticos e ideológicos nos acompanhando, todas as raças, etnias, religiões, que tem uma audiência muito grande. Quantos negros que o ministro, que o Lula tem na sua equipe, no primeiro escalão? Eu não sei, realmente não observei. São poucos. Eu realmente não sei, dentro do Ministério da Igualdade Racial, por São exemplo, poucos. eu não sei. Deve ser Por que todos. os negros, aí eu estou fazendo um apelo porque minha avó é negra, né? Eu acho que todo mundo tem um sangue negro nas veias. Todo mundo do Brasil, quase todo mundo, né? Porque os negros são coadjuvantes no Brasil. Porque os negros são coadjuvantes no governo Lula. Por que o presidente da República hoje do Brasil não é negro? Por que o vice não é negro? Por que o ministro da Economia não é negro? Por que colocam um negro numa situação de coadjuvante se a esquerda defende tanto essa bandeira? Qual a sua opinião, Oséias? Rafael, vamos lá, né? Quando a gente olha para uma fotografia, esses dias eu vi uma fotografia dos ministros do Lula, aí alguém dizendo que não tinha negro lá. E aqui, gente, cabe uma observação importantíssima sobre o que a esquerda fez no Brasil nas últimas décadas. O que é um negro? Segundo os pensadores e cientistas da esquerda, negro é inclusive o pardo. E por que eles fizeram isso, Rafael? Se você olhar os dados do IBGE, você vai perceber o percentual de pretos no Brasil. Você sabe qual é o percentual de pretos no Brasil, Zambujo? Você acompanha isso, sabe disso? Qual 47%. Não, aí é que tá. A sua fala evidencia um crime que a esquerda tem cometido no Brasil. Sabe qual é o percentual de pretos no Brasil? 8,8%. É normal, portanto, que pretos sejam minoria em todos os lugares. Aí o que a esquerda tem feito? Esse teu cálculo aí está errado, Zé. Não, esse dado... Sinto muito, mas está errado. Qual a fonte, Oséias? Eu vi outro dia uma fonte dizendo que mais de 50% da população seria branca, mas negro não era 8% não. Essa coisa de falar que não somos todos iguais, como a senhora falava, preto,
branco, gay, mulher, somos todos iguais, somos um só. Azambuja, gente, me permita isso concluir meu esse raciocínio discurso é que leva ao discurso do ódio. São perseguições históricas contra as mulheres, contra os homossexuais, contra os negros. Não dá pra dizer que é igual. Eu, por exemplo, gente, eu vou falar uma questão pessoal minha aqui agora. Azambuja. Eu tenho 2 filhas, eu tenho 4 filhas. Me 2 permita pequenas só estão na concluir o escola, raciocínio. rapidinho. Elas estudam aqui em Goiânia, numa escola particular, aqui no setor Bueno. Ano passado, teve lá o evento esportivo da escola, eu fui lá no evento esportivo da escola. Eu vi todos os pais e seus filhos juntos lá. Sabe quantos negros tinha lá dentro? Nenhum, Oséias. Nenhum. E são essas crianças que vão fazer o Enem e vão ter notas melhores. Isso, gente, tem que acabar. A gente tem que fazer exceção do negro. Então, quando eles falam que é pouco negro, que o negro está sendo colocado de coadjuvante, é mentira, isso é fake news, gente. Existe uma perseguição real no Brasil, histórica, contra as mulheres, os Então negros, eu cometi um os fake índios. news aqui, porque eu que falei. É fake news, desculpa, Eu que falei que era Rafael. coadjuvante. Não precisa pedir desculpa mas não, mas porque- deixa eu É entender. porque é um absurdo. Deixa você eu falar uma entender, coisa porque eu não dessa. quero Você não cometer acha que o fake news, negro- afinal de contas eu sou um jornalista Claro. que busca informação. Mas você não acha que o negro teve muitas perseguições, como tem até hoje no Brasil, historicamente? Claro, é óbvio. É isso, então, mas por que, que Rafael o tá governo, certo. mas É por que, isso. que o governo Lula então? Então tá, então vamos O basear. governo prestigia. Vamos basear no seu argumento. Você disse, e tem uma pesquisa aqui da PNAD, né? Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 56% do total da população brasileira em 2022 se declara negra ou parda. Aí o Oséias tem razão, porque pardo e negro nessa amostragem aqui Eu disse 51 era de é a mesma branco, coisa, né? 56% negros ou pardos. Por que, que o governo Lula não tem 56% de negros e pardos no seu ministério? Essa proporcionalidade, não deve existir. Por exemplo, agora para a nomeação do ministro Flávio Dino. Ah, não, temos que pôr uma mulher. É claro que as mulheres têm que ocupar os espaços, mas o momento político que o Brasil vive, as discussões ainda dessa ultradireita que ainda está tentando polemizar e vai ter eleições Ou seja, esse uma mulher ano. não dá conta, não, de fazer esse debate. Não, é a qualidade É do isso? ministro. Não tem nada a ver com isso. A mulher É a então não tem do qualidade Flávio para estar lá. Não, Você que falou. Não, tá generalizando. Você que falou, não não falei tô isso. Eu generalizando, falei a não. qualidade intelectual do Volta a ministro. fita então, Azambuja. Ex-deputado federal, juiz de Você direito falou. durante 12 anos, governador do estado do Maranhão, um homem que sabe o que fala e sabe o que faz. E não um tem nenhuma ótimo mulher ministro. da capacidade dela. Tem milhares e outras Não tem, oportunidades não poderia terão. ter sido O Lula mulher. vai renomear todo o Supremo Tribunal Não Federal poderia ter nos sido próximos mulher. 6 anos de governo e vai ter muito espaço 6 para anos de mulheres e governo? negros. Ah, a gente vai ser reeleito, O né, mandato Rafael? já ganhou a eleição, já. Ah, não falei que ganhei. Mas quero te dizer o seguinte: os grandes governos do Partido dos Trabalhadores nos levam a crer que teremos, acredito que quase 60% dos votos na Rafael, próxima eleição no primeiro Rafael, turno. Para fechar, só já. para fechar aqui. Acabou o tempo. Já. Olha só que Eu quero me interessante. despedir depois, né? Claro. Um advogado militante petista não sabe o percentual de pretos que nós temos no Brasil e Você pelo falou visto, 8%, ele falou 56%. e pelo visto ele está com dificuldade de definir os termos técnicos usados pela própria esquerda, que separa pretos de pardos e todos eles consideram negros. Então, olha só, nós temos 8,8%, ou próximo de 10%, que acho que já avançou um pouquinho, de pretos no Brasil e 40 e poucos % de pardo. A esquerda chama todos eles de negros para poder ter uma militância política de massa. É só isso. Nós crescemos aprendendo que negro, que preto é uma pessoa de pele bem escura. Eles pegaram os pardos, que é uma mistura, na maioria das vezes, entre brancos e negros, e colocou tudo dentro de um pacote só. Aí quando interessa, vamos imaginar o seguinte, isso aqui é grave, Rafael. Quando é para aferir, por exemplo, pessoas que ocupam funções de executivo nas grandes empresas. Quando eles vão pesquisar aqui, eles só consideram os pretos, não consideram os pardos. Agora, quando eles vão pesquisar pessoas que são vítimas de violência, aí eles consideram os pretos e os pardos no grupo dos negros. Isso é uma estratégia criminosa que a esquerda tem utilizado para mobilizar massas em torno dos seus discursos, usando dados manipulados e muitas vezes falsos. Gente, isso é mentira, é fake news. O PT e a esquerda nunca manipula dado nenhum. Isso é conversa para boi dormir. O fato concreto é que perseguições históricas sempre ocorreram contra pobre, preto, índio, gay e mulheres no Brasil. E tem mais segmentos sociais que foram perseguidos historicamente nesse país. E o governo do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores faz de tudo, o melhor possível, para fazer com que todos nós tenhamos o respeito de toda a sociedade e do Estado brasileiro. Evangélicos foram perseguidos historicamente no Brasil, na sua visão? Você disse que é, né? Eu não posso concordar com isso. Você não De jeito concorda, nenhum. não? Você acha Mas que não? perseguidos por quê? Me diz por quê. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Chico Xavier, acho que dos 50 anos atrás, cara, lá em São Paulo.
Naquela época já tinha pastores evangélicos que estavam dentro das discussões políticas do Brasil. Nunca houve perseguição a evangélico, a religioso, a nada disso, como esse deputado estadual de São Paulo está fazendo contra o padre Júlio Lancelotti. É que eles não aguentam ver a igreja ajudando quem usa crack. Eles não aguentam ver isso. Ele quer que o cara que usa crack morre. E não é isso que tem que acontecer. Tem que ressocializar essas pessoas. Muito obrigado, Zambujo. Obrigado. Pela sua participação mais uma vez. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Zé. Eu que agradeço, Rafael, estou sempre à sua disposição. Um abraço a todos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.